Olá, queridos! Eu sou a Grazi, Oi, pessoal, sou o Guilherme, tudo bem? aqui no canal Gratidão e Graça, para mais uma conversa. E a conversa hoje é uma conversa profunda, né? Escolhemos bem esse tema aí hoje. Na verdade, esse tema surgiu no canal Conversa de Café da Manhã. Verdade. A gente vai falar sobre o tempo, sobre o passar do tempo. Porque não sei em que fase da vida você está, talvez você não tenha filhos ainda, talvez você já tenha filhos, talvez você tenha até netos e bisnetos. Independente da fase da vida que nós estamos, nós temos uma certeza, que é o que passou não volta mais. Verdade. Ciclos da vida, né? Verdade. Porque a vida é composta de fases e cada vez que a fase passa, não volta. E é por isso que a gente vai falar hoje aqui à luz da Bíblia, da Palavra de Deus. O que ele traz pra gente aí de conhecimento, de como a gente pode desfrutar melhor das fases da nossa vida. Né? Entender, né? Tomar posse de que fase que você tá e como que a sua mente deve estar agindo ali naquele momento. É verdade, porque quando a gente leva a nossa vida de modo direcionado pelo que a gente quer, pela palavra de Deus, e sabendo que fase nós estamos, nós aproveitamos com maturidade cada fase da nossa vida. Verdade. Porque muitas vezes a gente faz algo no passado que a gente não se dá conta, mas aquela foi a última vez. Por exemplo, quando a gente é criança, você se lembra da última vez que você jogou bola com seus amigos na rua? Talvez não, né? Ou que tomou aquela bronca da mãe, né? Porque estava fazendo alguma coisa errada. Ou recebeu aquela recomendação antes de sair de casa. Vai chover, leva isso, bota aquilo. Teve a última festa com tema infantil. Ou foi convidado ou estava com aquela roupa, né? E tinha aquela fase também na infância, quando a mãe vinha com o refrigerante, só tinha um pouquinho que tinha que dividir exatamente igual ali entre os irmãos ali. É verdade. São fases, né? É verdade. Talvez você não se lembre a última vez que você fez, mas se você tivesse naquele momento ali a ideia de que aquela teria sido a sua última vez, eu acho que você ia curtir muito aquele momento, não é? Teria aproveitado Teria mais, aproveitado a gente sempre mais. vai ficar com essa sensação. É verdade, é verdade. E quando você cresce, porque a gente nasce, cresce, e você depois constitui família, e aí depois você crescendo, constituindo família, talvez você tenha filhos, e aí você deve pensar assim, qual foi a última vez que eu troquei a fralda dos meus filhos? Você consegue se lembrar? Aquela última vez, hoje foi a última vez que eu troquei a fralda do meu bebê? Fechando uma fase, né? Tem aquela também quando a gente deixava as crianças dormir na nossa cama. Mãe, posso hoje? Pode. Um dia. A última vez que você segurou o seu bebê no colo. Porque talvez, como eu não consiga mais segurar meus bebês, que já não aguento mais segurar os meus bebês no colo. A última vez que a tua filha chamou para brincar de boneca, né? Mesmo naquele dia que você estava cansado, talvez você brincou com nem tanta boa vontade assim, mas se você soubesse que aquela era a última vez, talvez você teria aproveitado muito mais aquele momento. Verdade. Não é verdade? Quando um filho, né, pede pra gente brincar de cavalinho, você tá ali fazendo cosquinha nele. Um dia isso passa. É verdade, é verdade. E talvez você esteja num outro momento da sua vida. Talvez você agora já tenha seus filhos também num outro momento, com mais independência. E aí você possa se recordar desses momentos, dessas últimas vezes, e falar assim, qual foi a última vez que eu recebi meu filho em casa depois de um dia de trabalho e fiz aquele jantar como mãe pro meu filho? Verdade. Ou aquela viagem em família, né, que tava os pais e os filhos já crescidos. Qual foi a última vez? Hoje os filhos podem estar grandes, crescidos, casados, e é uma fase que não volta mais, né? Talvez você esteja olhando para sua casa arrumadinha e falando assim, qual foi a última vez que eu estava tão exausta que eu tive que guardar aquele monte de brinquedo, que a casa estava aquela bagunça. Ou mesmo um adolescente, né, jogando as meias, roupa para tudo quanto é lado. As toalhas molhadas na cama. Hoje está tudo arrumadinho, será? Se você está vivendo essa fase, talvez você esteja pensando assim, eu não sabia que hoje eu ia querer
tanto viver aquilo, que naquela ocasião era uma coisa que me dava tanto cansaço, às vezes até reclamava. Ai, como eu queria viver aquilo mais uma vez. Então, a maneira que a gente olha para as nossas vidas, para as nossas coisas, para as nossas etapas, sabendo que elas não voltam mais, é uma maneira madura. Porque a própria Bíblia, a palavra de Deus, ela fala. Vamos meditar bastante em Eclesiastes 3 hoje. Se você tem aquele caderninho de guardar no coração, que eu sempre dou a dica, vai lá no seu caderninho e anota. Né? Porque Eclesiastes 3, ele faz uma meditação, né? É uma parte da Bíblia que faz uma meditação profunda na questão do tempo. E aí começa assim, ó. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Todo propósito. Todo propósito. Todo propósito. E com isso a gente entra em um primeiro ponto que a gente vai conversar com vocês hoje. Vamos trazer 5 pontos, né? 5 pontos nós vamos conversar hoje. E o primeiro ponto é os ciclos da vida. Que coisa linda, Deus nos alertando que tudo tem um tempo. E o que ele está querendo nos falar aqui? Aproveite esse tempo, porque lá na frente você vai olhar para trás. E como é bom olhar para trás e falar assim, uau, como eu aproveitei. Verdade. E o ciclo é importante falar que ele tem começo, meio e fim. É verdade. Depois que aquele ciclo se encerra, não adianta mais você tentar reviver aquilo. Passou. Né? Igual você estava falando ali de pegar o filho no colo. Depois que o filho está com uma certa idade, não faz mais sentido você querer pegar ele no colo. Então, aproveita essa fase. É a gente saber aproveitar cada fase que a gente está vivendo na plenitude para poder depois não ter essa sensação de que não aproveitou o suficiente. Né? E tem ciclo que fecha e que nós não damos conta que ele já fechou. E aí a gente fica tentando viver o passado numa nova fase da vida. E isso traz consequências. Temos que tomar cuidado, porque a gente deixa de viver um novo daquele ciclo que já chegou pra gente. As novidades, a beleza daquele ciclo, a gente deixa de viver aquilo. E quando a gente vive os ciclos da vida de uma maneira adequada para aquela fase, a gente diminui aquela sensação que a gente tem do tempo ter passado abruptamente, porque a gente está curtindo ali todas as etapas, aos poucos. Não que a gente não vá sentir, porque é meio difícil, porque a gente sempre sente, o tempo passou tão rápido, mas essa sensação diminui, porque a gente vai curtindo mais cada etapa da vida. E quando a gente vive satisfatoriamente essas etapas, tudo fica mais suave, tudo fica mais tranquilo, porque até nas etapas da vida é necessária uma organização que é emocional, uma organização de planejamento. Então, tudo é mais suave. Então, você está dizendo que tem uma preparação. Sim. Para trocar de uma fase para outra, né? Sim, sim. Se você observar que Deus faz tudo tão perfeito, que tudo na vida da gente é suave, se a gente for olhar para uma visão de Deus, uma visão privilegiada, porque é aquela visão que olha assim, olha, nasci e aí vou me desenvolvendo, que não acontece de um dia para o outro, vou me desenvolvendo. Aí daqui a pouco chego na adolescência, chego na juventude, aquela fase de muitas mudanças e muitas decisões. E aí naquela fase de preparação eu vou o quê? Escolher a pessoa que eu vou viver pro resto da vida. Eu vou me planejar para comprar uma casa ou para ter um carro. Então é aquela fase de planejamento. Conheço alguém, né? Definir carreira. Então, se você faz as coisas de um modo planejado, com a visão privilegiada de Deus, porque Ele fala que há tempo para tudo, você não vai dar um passo maior, um passo além do que você está preparado para dar. Porque quando você está preparado para dar aquele passo, e aí você sente assim, agora é a hora, você vai curtir tudo muito melhor. É como você é um jovem, conhece alguém? Vamos nos casar? Vamos. Vamos nos casar daqui a 6 meses? Temos casa? Temos lugar para morar? Podemos pagar um aluguel?
Ah, não podemos, vamos ficar na casa de alguém. Gente, isso daí já tem um atestado de que não vai dar certo. Porque cada um que casa tem que ter o seu cantinho, porque é o momento que você vai acostumar com a pessoa acostumar com você. Não precisa pular fases. Não precisa pular fase. Então, assim, é o momento? Estamos preparados? Não. Então, vamos ver, vamos esperar um pouco, até termos condição de pagar um aluguel ou de dar entrada no imóvel. E aí vocês vão para aquele lugar que é de vocês, e aí ter aquele momento único, vivendo aquela fase de conhecimento que é maravilhosa, vivendo a beleza do momento. E aí, se você dá um passo maior do que você pode dar naquele momento que acontece, um passo prematuro, você vai trazer problemas para sua vida e problema para a vida dos outros também. Verdade. Então, talvez você esteja assistindo esse vídeo, já tenha passado, tenha dado esse passo além, sabe do que a gente está falando aqui. Mas é claro que a gente pedindo, né, sabedoria a Deus, ele vai consertando, nem tudo está perdido. Mas se a gente tem a chance de investir em atitudes que vão nos levar para uma vida mais organizada, em que a gente vai aproveitar melhor as etapas da vida, aí daqui a pouco a pessoa vai ter um filho, e aí sabe assim, vou ter condição de colocar o filho na escola, andar com as minhas próprias pernas. Então, assim, você vai curtir muito mais aquele momento da chegada daquele bebê. E assim é o planejamento. É lógico que acontecem coisas além do que a gente pode planejar ou esperar. Mas mesmo quando isso acontece, quando a gente tem uma vida assim, voltada para Deus, naquela expectativa de que Ele tem o melhor para nós, a gente sabe que a gente não está sozinho, até nessas fases que acontece o inesperado, porque todos nós estamos sujeitos, né, em intempéries da vida, às coisas inesperadas, a gente vai viver aquilo de uma maneira mais suave, porque a gente sabe que a gente tem um Deus ali que está olhando por nós, né? Nem tudo tá... Não tá perdido, não tá né? Perdido. A gente tem que acreditar. E essa questão dos ciclos que você está falando, me veio aqui à mente agora uma coisa... É como se ao longo da nossa trajetória você começasse como? Caminhando, né? Você começa andando devagarzinho, né? Tá começando a aprender a andar e começa a caminhar. Opa, terminou aquela fase ali que você não quer mais caminhar, você quer agora o quê? Eu quero andar de bicicleta. Poxa, é diferente, né? Então você vai com aquele pé no chão ali, devagarzinho. É uma fase nova que você está vivendo. Então você tem que esquecer um pouco aquele momento de andar a pé e começar a se focar naquele momento ali onde você está aprendendo a andar de bicicleta e entendendo qual é a dinâmica daquele momento, o que você precisa aprender, até habilidades novas no seu corpo para você poder ter o equilíbrio que você precisa ali para andar de bicicleta. Agora sinto que a fase de andar de bicicleta está passando, quero um carro. Opa, é outra fase da sua vida. Então você vai começar a esquecer um pouco a fase anterior e começar a se adaptar na fase que você está naquele momento ali. Eu preciso começar a prestar atenção aqui no volante, na marcha, como é que eu vou fazer no freio. Então, são fases da vida que você precisa entender que quando uma termina, a outra começa, tem um momento de preparação e a gente já passou por algumas fases, a gente pode dizer, né? No começo a gente acha que não está preparado. E as coisas vão caminhando, né? Você começa a aprender a andar com aquela bicicleta, daqui a pouco você começa a andar com o carro e daqui a pouco você tá andando bem ali. Então é um pouco assim dentro dessa questão de você aprender a se adaptar com o novo e perceber que o momento de andar na fase anterior acabou. Deixa eu aprender o que eu estou vivendo aqui. E você falou algo muito interessante, andar de bicicleta. Você ter o equilíbrio, porque quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, chega um momento em que a gente se sente confiante e equilibrado para seguir em frente. E a vida tem muito disso. A gente quer algo, a gente quer andar na bicicleta, a gente quer andar sozinho, a gente quer conseguir andar de bicicleta. Mas a gente vai, né, cai daqui, cai dali. Aí chega uma hora que você sente o quê? Agora eu tô equilibrado, agora eu consigo. E meio assim a vida, Ganha né? confiança, Ganha né? confiança. Não adianta a gente querer dar um passo sem a gente ainda não ter aquele equilíbrio. Agora é a hora. E aí você falou também uma coisa que me fez lembrar e pensar que quando as coisas saem do planejado, são coisas que a gente tem que lidar, e também acontece também quando a gente escolhe dar um passo
que tira o nosso planejamento, embora a gente ache que aquele passo é planejado, porque acontece, a gente mesmo tem exemplos assim, no começo do nosso casamento, de dar um passo, depois a gente falou assim, não, se fosse hoje eu teria feito diferente ali, aquela atitude ali, aquele passo, a gente teria escolhido por um outro caminho. E isso é normal, a gente tem esses percalços na vida e a gente olha para trás e fala, talvez se eu tivesse feito assim, teria sido melhor. Mas a gente aprende com isso também. E ganha experiência, e ganha experiência, né? Também, que faz parte. Não tem jeito, sempre vai ter. Todos nós temos, né, aquela coisa que a gente olha, isso eu teria feito diferente. E isso não é problema nenhum, na verdade é crescimento que a gente ganha na vida, é maturidade. Imagina se a gente fizesse tudo certinho. Não tem como, né? Não tem como. Não somos perfeitos, né? A gente não tem condição. O importante é você aprender com o erro e seguir em frente. É verdade. E aí trazendo para um outro ponto, nosso segundo ponto. Há tempo para tudo. E a Bíblia fala isso. Lá em Eclesiastes 3:2. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou e por aí vai. Acho que até o versículo 8 ali tem muita coisa ali falando do tempo. E é isso que é a vida. A gente olhar assim, não, agora é o tempo de nascer, de crescer, de plantar, de arrancar o que a gente plantou. E aí eu fico pensando assim, se você é uma pessoa madura, talvez você esteja pensando assim hoje. Hoje eu penso que eu já fiz muito, agora eu quero aproveitar mais a vida. E é por esse caminho, porque Deus ele é tão perfeito que ele dá aquele vigor da infância, o vigor da juventude, aí chega naquela fase, né, quando a gente tem filho, por isso que a gente tem filho naquela fase, chega uma parte da vida que a gente não pode mais ter filho, porque naquela parte ali, ainda você tem vigor de cuidar, de acordar de madrugada, de trocar fralda, de passar a noite sem dormir. Mas se você é uma pessoa madura, você deve estar pensando assim, imagina eu hoje, acordando de madrugada para cuidar de um bebê. E é porque a natureza é perfeita. E chega um momento da vida que a gente fala, agora eu quero aproveitar, quero curtir a vida. E isso é para ser feito. E faz parte da vida, né? Faz parte da vida, isso é para ser feito. E quando a gente pensa nos ciclos da vida, e sobre tudo o que passou, a gente tem que olhar com satisfação. E se a gente não olha assim, tem uma coisa que eu não estou assim fazendo da maneira que eu deveria fazer, porque essa fase já passou para mim. Eu deveria agora estar numa outra fase, mas ainda estou naquela fase ainda. Você vai observar que isso está trazendo um prejuízo. E prejuízo não só para você, mas prejuízo para as pessoas que estão com você. Aí um exemplo que eu vou dar, que eu acho que os homens não vão gostar muito. Acho que vou ter que ser eu que vou ter que falar, porque os homens não vão gostar. Por exemplo, você sabe que a vida é feita de prioridades. E aí chegamos aí no nosso terceiro ponto, que nós temos o quê? Que entender quais são as nossas prioridades. E aí, se você tem a sua prioridade, vamos supor que você está numa fase agora que você tem um bebê pequeno, e aí, ou você tem festinha de criança na escola, chega um dia de sábado, você não consegue acordar para ir para o futebol, porque você está exausto, que a noite anterior você teve que ficar acordado cuidando do seu bebê. Vamos reclamar? Não, glória a Deus. Outra semana eu vou no futebol, porque a minha prioridade é o meu bebê. Né? Aí teve um dia que você teve no pleno sábado, que é o dia do teu futebol de manhã, festinha da criança na escola. Qual é a sua prioridade? As prioridades mudam de acordo com a mudança da tua fase, né? Talvez nessa fase inicial, qual é a sua prioridade? É você mesmo. Né? Eu sou minha prioridade, então deixa eu ir para minha academia, deixa eu curtir meu futebol, deixa eu passear, deixa eu sair, curtir a minha turma. A partir do momento que você tem uma família, tem a sua família, e nessa segunda fase, quando você tem filhos, a prioridade muda completamente. É verdade. É uma fase de dedicação, uma fase de apoio, onde você começa a dar prioridade a outras coisas. Você fica em segundo plano. A verdade é essa, né? E tudo bem, isso faz parte da vida. E é gostoso, a gente tem que aprender a lidar bem com isso.
Eu acho que um dos grandes problemas é a pessoa mudar a fase da vida e ela não conseguir perceber de uma forma clara essa mudança. Ela continua querendo encaixar os velhos hábitos naquela nova fase. E às vezes não vai dar. Você não vai conseguir fazer isso. E é importante você parar e entender que fase eu estou agora. Porque tudo vem de escolhas, né? O bebê não está ali do nada. Alguém escolheu casar, né, ter filho. E aquela fase ali precisa ser curtida, precisa ser apreciada. Até porque passa tão rápido, né? Ainda mais na fase de bebê. A gente falou alguns exemplos de pegar no colo, trocar a fralda. Passa tão rápido. Então, são anos ali preciosos na nossa vida que se a gente não curtir bastante aquele momento, reconheço, cansativo, mas se você não curtir depois, você vai se arrepender. É verdade. E prioridades significa que não é que você vai deixar de fazer uma coisa que você gosta, mas você vai priorizar, privilegiar aquilo que você seleciona como o mais importante para você. E a gente pode fazer tudo, em todas as fases, a gente pode jogar futebol pro resto da vida. E pode dar um exemplo de mulher, e vai pensando no exemplo feminino aí. A gente pode jogar futebol pro resto da vida, a gente pode ir no cinema toda sexta-feira, se é uma coisa que a gente gosta. A gente pode ter os nossos momentos, na verdade a gente deve ter os nossos momentos. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Mas o importante de você saber quais são as prioridades é você se dedicar àquele momento e não se frustrar. Porque quando você sabe que aquilo é prioridade para você, aquilo é o mais importante, e você entende que você vai poder fazer aquilo depois, você não se frustra quando uma coisa sai um pouco do teu planejado. Eu acho que para a mulher pega bastante essa parte assim da beleza, né? Eu não tenho tempo de ir no salão de beleza. Eu não tenho tempo de ir na manicure. E eu acho que isso atrapalha um pouco se você não tiver uma mente bem preparada para curtir aquele momento. Principalmente naquela fase inicial de mãe, né? Que você sabe que é mais complicado, o bebê precisa muito da mãe ali do lado. E se você aprender a lidar com aquilo ali, e tudo bem, né? Eu acho que não é só a mulher, o homem também. Né? O homem também tem que entender que aquele momento ali é um momento de dedicação ao bebê e tudo mais, e que tem que haver esse acordo, vamos dizer assim, de que, olha, não vai dar para ir para o salão de beleza 2, 3 vezes por semana como eu ia, não vai dar para, talvez vou chegar em casa e estar com a unha suja. Isso não quer dizer que a pessoa está deixando de se importar consigo mesma e relaxado. Não. Prioridade. O dia continua tendo 24 horas, não aumentou para 27, então você não vai conseguir encaixar tudo, porque você ganhou uma atividade que é muito grande ali, que talvez não vai dar tempo de você encaixar tudo que você quer. Então, é por isso que você tem que priorizar, né? É verdade. E aí, com prioridade, com entendimento da fase que a gente está, a gente não se frustra. É verdade. Porque chega lá na frente e você olha para trás, aí você vai olhar como? Com satisfação, ou com arrependimento, com dor, com angústia, o que acontece. E aí nós entramos no nosso quarto ponto, que se isso acontecer, não é o fim do mundo. O que passou, passou, e vamos investir no hoje. A gente tem que investir no presente, deixar o passado no passado como um aprendizado e investir no nosso presente. Porque o passado a gente não consegue mudar, mas o presente está aqui em nossas mãos. É claro que as coisas podem acontecer fora do nosso planejado, mas cabe a nós sim pensarmos, planejarmos, nos organizarmos. E o que vier é a gente ter fé em Deus e falar: Deus, cuida, ajuda, me abençoa. Nós temos que pensar, planejar e viver o presente e não ficar preso no passado, né? E a gente já falou em outro vídeo aqui sobre o perdão. Então, olhar para o passado, e acho que todo mundo tem arrependimentos, né? Não dá pra gente dizer que a gente viveu um passado completamente perfeito, mas é importante a gente olhar para esse passado e perdoar o outro que errou com você, perdoar a si mesmo de algo que te machuca, te magoa. Para quê?
Porque se você não se cura desse passado, você não consegue viver bem o seu presente e você pode comprometer o teu futuro, né? Então a gente sabe que a nossa vida continua e é importante pensar nisso e tratar esse passado, curar para você seguir bem em frente. É verdade. Se a gente for falar das prioridades que a gente falou um pouco antes, naquele terceiro ponto, tem uma passagem bíblica que eu me lembrei agora, que fala, Eclesiastes 3, eu acho que é o 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Tudo Deus faz formoso no seu tempo. E aí a gente, quando entende isso, a gente vive aquele momento atual, nosso momento, pensando como é bonito, como é formoso. Independente, né, dos problemas, se a gente for viver ali e olhar, por exemplo, olha como nós crescemos, como amadurecemos, independente de qualquer coisa, ser grato por aquilo e olhar e observar como é bonito a gente viver aquilo, a gente passar as marcas, a beleza das marcas, porque as nossas marcas, elas trazem as nossas memórias, o nosso passado. E se a gente for pegar também na Bíblia para falar sobre essa questão do perdão, em Provérbios 17, 22, eu quero ler para vocês, porque se eu anotei, o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido cerca até os ossos. O que está falando aqui? Nosso coração alegre é um remédio para a alma. Agora o nosso espírito abatido, ele seca até os ossos. Vê como é forte essa palavra? Verdade. E a pessoa não viver com alegria, não viver um presente bem, ela é como se ela carregasse um sofrimento ali na vida dela. E a gente tem que decidir isso. Né? Essa palavra diz viver com alegria. Importa o que passou, não importa mais. A gente tem que perdoar e entender que o que passou ficou para trás para você não comprometer o seu futuro e essas próximas fases, né? Foi um ciclo que talvez se encerrou, foi um ciclo que acabou e que a gente precisa tirar um aprendizado daquilo. E passando para o nosso quinto ponto, começando com uma palavra da Bíblia, e o meu espírito se alegra no Deus da minha salvação, que está em Lucas 1:47. Olha que palavra mais linda. O meu espírito se alegra no Deus da minha salvação. O que Deus está nos ensinando? Que nós temos que nos alegrar. E aí como a gente se alegra? Buscando coisas que deem prazer para a gente, que dê alegria para a gente. Buscando experiências boas, buscando leveza na vida. E aí, com o ponto anterior, a gente estava falando sobre ficar guardando mágoas do passado. É esquecer, é liberar o perdão, porque o perdão liberta. É liberar o perdão, é esquecer daquilo que passou e viver o hoje, e tentar trazer para a nossa vida, para a nossa rotina, as coisas que nos dão prazer. Não só trabalho, não só aperto, não só dificuldade, que todos nós passamos no nosso dia, a gente tem que trabalhar, tem que voltar, tem que fazer, tem que cuidar. Mas é aquilo, eu gosto de fazer isso me dá prazer. Então, por que não separa um momento para você? Porque faz parte, a gente investir também na gente, que a gente precisa. E alegrar o nosso coração, porque nós temos um Deus, que é o nosso Salvador, e Ele está cuidando de nós, Ele quer o nosso bem. Porque nós temos uma mania muito feia, falo para mim também, que eu também estou aprendendo, de achar que todo o nosso tempo tem que ser produtivo. Mas produtivo para a gente é assim, produzir algo para o mundo. E quando a gente quer produzir algo para a gente, parece que não é produtivo, parece que não precisa, parece que é dispensável. Mas a gente tem que passar a olhar que essa produção de algo para nós mesmos, que nos alegra, é algo indispensável. Nós precisamos disso. Nós precisamos ter experiência, nós precisamos ter coisas que nos alegram também, porque isso faz com que a gente suporte as adversidades da vida, porque é um equilíbrio e nós temos que ter equilíbrio em tudo na vida. Então, por que não? Se você gosta de ir no cinema toda sexta-feira, por que não? Se você gosta de dar um cochilinho de tarde, pode estar em casa, por que não? Temos que ter nossos momentos, não parar de ficar preocupando só de dar.
mas também receber um pouco também, né? De coisas boas, de alegria, de lazer, juntar aquele dinheirinho para passear, para se divertir, faz parte da vida e Deus se agrada disso. Deus se agrada que a gente tenha esses momentos. Deus se agrada em ver a nossa alegria. Viver bem o presente, né? E às vezes você não precisa de muito. A gente tem uma mania de que eu vou precisar fazer alguma coisa, mas eu tenho que fazer uma coisa grande. E vamos pegar esse exemplo que você deu aí do cinema. Eu quero ir no cinema, mas tem que ser naquela sessão 3D. Eu não vou conseguir essa semana porque eu não tenho dinheiro para isso. Às vezes você tá com seu filho ali, ele só quer que você vá lá, bote uma pipoca no fogo, né? Senta ali para poder ver um filme na televisão, um DVD e olha a curtição. Tenho certeza que ele vai ficar super feliz e você no final vai ver, não precisava daquilo tudo. Então, a gente tem a mania de complicar as coisas e as coisas de Deus são na simplicidade. É a gente simplificar para viver bem o presente. E aí as coisas vão se ajeitando. Verdade. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Eu curti muito, aprendi muito. Muito bom também. Muito bom, muito bom. Que Deus nos abençoe, nos ajude a discernir as nossas etapas e a viver da melhor maneira possível cada uma delas. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Um grande abraço. Obrigado, até a próxima, pessoal. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva se ainda não é inscrito para ficar pertinho de nós, que esse canal é nosso. Beijo!